Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus o Cristo, nós somos gratos a Deus por nos conceder esta oportunidade ímpar de estar com vocês aqui. Quero de antemão agradecer a Deus pelos pastores desta igreja, por tão calorosa recepção. Nós sabemos que o primeiro culto do ano é um culto pastoral, é um culto de orientações, né? E ele abriu mão, pastor Douglas, abriu mão para que nós pudéssemos estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus grandemente pela vida desta igreja. Louvo a Deus porque aqui minha família está sendo cuidada, né? Nós pastoreamos lá em São Paulo, na Assembleia de Deus, no campo de Vila Alpina. Nosso pastor-presidente lá em São Paulo é o pastor Antônio Larentes, ele que nos preside, estamos debaixo da bênção dele, e nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito e continuar fazendo, não somente na minha vida, da minha família, mas na vida de cada um dos nossos irmãos, porque a igreja é de Deus. E se nós somos igreja, nós somos de Deus. Amém? Eu não quero me alongar com as minhas palavras iniciais, porque o meu propósito aqui não é falar de mim, mas é falar daquele que é sobre nossas vidas. Mas antes de assim fazê-lo, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Nós completamos, dia 26 de dezembro, 38 anos de casados. Nós somos pais de 2 filhos, a Aline e o Vinícius, os 2 casados, já tenho uma netinha e estou aí na ansiedade disto crescer. Mas, queridos, vamos à palavra de Deus que para nós é necessária. Eu quero ler juntamente com vocês o texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, e nós vamos fazer a menção somente de 3 versículos. Capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, o versículo 11, eu vou ler aqui numa versão, eu vou ler na versão que vocês usam. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém? Glória a Deus. No texto que eu tenho diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto bíblico traz para nós um pensamento que nos é muito caro, porque fala-nos de paz, fala-nos de cuidado. E Deus agora, através do profeta Jeremias, ele fala que nós estamos no pensamento de Deus. E eu não sei se você consegue dimensionar o que é isto. Você está no pensamento de Deus. Não é um período de distração de Deus que Deus vai olhar para nós. Não, nós estamos
no pensamento dele. E isto desde o princípio. Desde o princípio. E o pensamento de Deus, a nosso respeito, é um pensamento bom. É um pensamento, como diz o texto, um pensamento de paz. E ele diz assim: eu conheço o que penso de vocês. Eu sei o que eu penso de vocês. Para nós entendermos um pouco mais a respeito disso, nós precisamos olhar o contexto desta carta, desta palavra profética. O povo de Israel estava indo para passar um período muito difícil na vida deles. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia e iriam passar ali um período muito grande, um tempo muito grande na Babilônia. E o pior de tudo é que eles perderiam, dentro do contexto, eles perderiam as suas características de judeus, de filhos de Deus, porque eles tirariam o direito do culto, lhes tirariam o direito das festas, lhes tirariam o direito de agregar-se à presença do seu Deus, que cuidou deles e estava cuidando deles. Então o profeta Jeremias escreve e diz assim: olha, vocês não devem ouvir homens que falam que vai acabar logo isso, porque não vai acabar logo. Este será um tempo longo. Então vocês devem, aí na terra em que vocês estão, vocês devem casar-se, vocês devem dar-se em casamento, vocês devem gerar filhos, vocês devem fazer negócios, vocês devem trabalhar, mas chegará o tempo em que eu, diz o Senhor, trarei vocês de volta. Quando nós olhamos para a situação de Israel, nós vamos entender o que Deus está falando a respeito de paz, porque eles estavam vivendo um período de guerra, um período de adversidade, um período em que eles estariam sob o jugo de uma outra nação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nesta manhã, que apesar da situação, ou apesar das situações, Deus, antes de mudar as circunstâncias, Ele muda, ou melhor, Ele reafirma o seu pensamento a nosso respeito. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele reafirma o seu pensamento a nosso respeito. E nós vamos ao início. Nós estamos no pensamento de Deus. E o pensamento de Deus para nós é pensamento de paz. Pensamento de paz. E eu glorifico a Deus por isso. Porque paz é muito importante na vida do ser humano. Nós poderemos ter tudo. E eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que vieram para a América com sonhos, com projetos, com desejos. Deixaram suas vidas, deixaram as famílias, deixaram os seus parentes, a sua parentela, os seus sonhos na sua terra e vieram aqui viver uma nova experiência, um novo sonho, um novo projeto. E Deus está dizendo hoje para vocês: eu vim com vocês, porque vocês estão na minha mente, vocês estão no meu coração. Vocês não estão sozinhos nesta terra. As circunstâncias, antes de ser mudadas, Deus trabalha para reafirmar quem nós somos, manifestando a sua paz. E é interessante eu falar sobre isso, porque falar de paz é fácil, viver a paz não é tão fácil.
porque nós somos seres cheios de emoções. E não sei se você já percebeu, mas qualquer coisa muda o nosso humor. Você está numa festa, você está num lugar com os amigos, está todo alegre, de repente chega uma notícia e muda totalmente a sua postura, o seu humor, o seu sentimento. E agora, às vezes nós queremos tomar atitudes ou ações dentro desse desespero, dentro dessa mudança de humor. E Deus assim fala ao nosso coração: tenha paz, você está no meu pensamento. O pensamento aqui, Deus está dizendo de cuidado. Deus está dizendo que Ele está cuidando de nós. Está chegando, nós estamos vivendo janeiro. Eu confesso para vocês que assim, esse janeiro já começou com algumas situações na nossa vida familiar. E pela primeira vez eu resolvi tirar 30 dias de férias. Historicamente falando, eu resolvi tirar 30 dias de férias. E já passou pela minha cabeça vários momentos de antecipar a minha volta. Então, antes de eu estar falando com vocês, Deus está falando aqui no meu coração. Ele está dizendo assim: tenha paz, porque você está sendo cuidado por mim. Você está sobre o meu cuidado. Então, a paz que nós estamos dizendo aqui não é uma paz que nos isenta de situações, de temores ou de provações, mas é a paz que nos traz calma à nossa alma. É a paz que Jesus nos ensinou quando Ele estava vivendo uma tempestade junto com os seus discípulos. O vento assoprava sobre aquele barco. O mar estava revolto. Os discípulos preocupados porque eles não estavam conseguindo controlar o barco. Mas a paz estava no barco, porque lá estava Jesus ensinando-nos a paz. Em meio à tempestade ele estava dormindo. Quem é que consegue dormir em meio a uma tempestade? E olha, eu tenho experiência de naufrágio. É muito terrível. Mas a paz que Deus nos dá faz com que nós podemos ou possamos superar as adversidades do nosso dia a dia. A paz não nos isenta de momentos difíceis. A paz não nos dá um cartão para você passar adiante da dificuldade, mas a paz que Deus nos dá nos ensina a sermos fortalecidos em meio às adversidades. Esta paz que Jesus, ou Deus, veio falar através de Jeremias. Bem sei eu os pensamentos que penso a vosso respeito. Aí vem o profeta Isaías e diz assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos, ou melhor, nem os vossos caminhos são como os vossos caminhos. É uma situação totalmente que nos contraria, porque nós queremos viver na tranquilidade. Mas você vai perceber que você é fortalecido no dia da agitação. É no dia da agitação que você vai adquirir experiência.
É no dia da agitação, no dia da adversidade, é no dia, aquele dia que não deu certo o teu dia, é que você vai ser fortalecido para questões maiores que virão sobre a sua vida. Nós teremos a oportunidade de viver o melhor de Deus. Mas para nós chegarmos nesse melhor de Deus, nós temos que passar por caminhos. Deus nos ensina a paz no deserto. Deus nos ensina a confiar no deserto. Deus nos ensina a depender no deserto. É fácil quando tudo está tranquilo. Aí você pode falar, eu tenho paz. Eu tive uma experiência pastoral que muito marcou a minha vida. Nós estávamos em épocas assemelhadas a esta, um pouquinho anterior, à época de Natal. E um dos nossos irmãos foi comemorar na empresa que ele trabalhava, o final de ano, como todas as empresas fazem. Ou quase todas. E naquele dia ocorreu um acidente. O portão da empresa caiu sobre uma criança. E a criança era o filho deste irmão. E que levou a criança a óbito. E quando eu soube da notícia, eu corri na casa dele. E no caminho que eu estava indo, eu falava assim com Deus: Senhor, o que eu vou falar para o Jurandir? O que eu vou dizer para a esposa dele? Qual que é a palavra? E eu cheguei lá, abracei o Jurandir e falei: Jurandir, eu não sei o que dizer, mas eu sei que Deus está com você. Fiquei ali uma meia hora abraçado com ele com aquela situação desagradável, um correndo para lá, outro para cá. O tempo passou, o Jurandir superou aquela dificuldade, e ele me procurou depois e disse: pastor, aquelas tuas palavras acalmaram a minha alma. E eu falei: Jurandir, eu não disse nada. Eu não sabia o que te dizer. Aí, irmãos, a gente vai entendendo o agir de Deus. Não somos nós. A paz que vem de mim, ela é imperfeita. Mas a paz que vem de Deus, ela é perfeita. Ela nos dá condições de passar por adversidades, superar as adversidades e enxergar Deus no meio a essas adversidades. É por isso que Deus, através de Jeremias, fala com o povo que está no cativeiro. E no cativeiro, aonde está a paz? No cativeiro está o sonho de voltar, o sonho de regressar, o sonho do culto, o sonho da oferta, o sonho das festas, o sonho da família. Está o sonho, mas aí vem Deus e fala assim: eu te conheço, você está na minha mente, você está aqui nos meus pensamentos. E Deus diz assim: eu não esqueço de você. Pode até ser que uma mãe venha esquecer o filho pelo qual ela cuida. Mas diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. É esta paz que Deus vem colocar em nossos corações. E ainda eu trago para vocês assim, uma palavra dizendo assim: paz, no contexto bíblico, ela vem da palavra hebraica shalom, que nos diz assim:
algo que é completo. É algo que é completo. É algo que traz a plenitude. É algo que nos restaura. É algo que nos traz um bem-estar físico, emocional e espiritual. O que Deus está dizendo: eu cuido do teu corpo físico, eu cuido das tuas emoções e eu cuido da tua vida espiritual. Confia, porque você está no meu pensamento. Você está na minha mente. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Aí alguém entre nós, e eu também já fiz isso, e talvez farei outras vezes, vou dizer: mas eu não estou entendendo o que eu estou vivendo, eu não estou compreendendo o porquê deste momento que eu estou passando, essas situações que eu estou vivendo. Eu penso em vitória e vejo na minha vida adversidade, questões, eu não vejo aquilo que é o meu objetivo. Aí vem Paulo, o apóstolo, dizendo assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Olha que coisa maravilhosa. É algo interessante, irmãos, porque quem está falando é o apóstolo Paulo. Aquele que passou pelo processo. É aquele que passou pelo processo. Não é alguém que tem a teoria da vida. Que foi na universidade teológica, na faculdade teológica, pegou os livros, folheou os livros. Não, ele passou por isso. Porque ele saiu da faculdade teológica de então e teve um encontro real com Cristo lá no caminho de Damasco. E aí a primeira coisa que Deus falou a respeito de Paulo foi assim: eu vou ensinar ele vai ser um sofredor. Ele vai passar por provações. E aí nós vamos ver o Paulo passando por cadeias, passando por apedrejamento, sendo mal visto pelos romanos, sendo mal visto pelos gregos, sendo mal visto pelos judeus, seus irmãos, mas ali firme no propósito. Então aí ele pode escrever: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Olha, eu quero dizer para os irmãos, nesta manhã, nós enxergamos o ontem e o hoje. Eu enxergo a obra de Deus na minha vida incompleta. Mas Deus já conhece ela na sua completude. Nos olhos de Deus eu já estou completo. Você já está completo. O teu caminho já está trilhado por Deus. Aí ele está dizendo assim: calma, tem coisa boa aqui na frente, você está vendo aqui, você está vendo o choro hoje, a dificuldade hoje, mas tenha paz no seu coração, porque o que vem adiante é coisa boa. O que está vindo adiante é coisa boa. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ser lembrado por Deus também nos leva a uma comunhão perfeita com Deus. A paz que Ele nos dá é uma paz tão gloriosa que Jesus disse assim, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, se não me falha a memória, no versículo 17 ou 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí ele completa: não dou a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. Não tenham medo,
não vivam atemorizados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta paz é a paz da comunhão, é a paz da presença, é a paz da segurança, é a paz que nós temos quando todos os dias nós dobramos os nossos joelhos e falamos com o nosso Deus, colocamos diante dele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É a paz, irmãos, que nós levantamos pela manhã, ou melhor, nós deitamos à noite com o problema e acordamos pela manhã com o problema, mas a noite foi tranquila, porque Deus nos deu uma noite de sono. Esta paz, irmãos, ela nos dá condições de vivermos a comunhão com Deus. Esta paz faz com que cumpra-se em nós o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha, saiba de uma coisa, continue buscando ao Senhor. Continue cuidando da tua vida espiritual, de relacionamento com Deus. Continue fortalecendo a tua comunhão com Deus. É porque através desta comunhão, a paz fluirá dia a dia na tua vida. Alguém vai dizer: olha, eu não sei o que você consegue fazer, porque eu no teu lugar já tinha descabelado, já tinha gritado, já tinha corrido, já tinha fugido. Aí você vai dizer assim: não sou eu, é quem está em mim. Eu também não tenho força, eu também não tenho vigor, não tenho, mas é aquele que está em mim. Glorificado seja o nome do Senhor. E como nós estreitamos a nossa comunhão com Deus? Já me encaminho, pastor, para o final. Como é que nós estreitamos a nossa comunhão com Deus? Através do conhecimento. Eu posso falar de algumas pessoas que eu tenho conhecimento, mas eu tenho pessoas que eu tenho intimidade. Então, se alguém vier me falar de algumas pessoas que eu tenho intimidade, eu vou falar: olha, isso que você está dizendo é verdade. Ou isto que você está dizendo não é verdade. Mas por que você fala com tanta firmeza? Porque eu conheço. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais conhecido dele nós somos. Aleluia. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais dele nós poderemos falar. Nós poderemos proclamar, porque é esta a comunhão. Alguém procura a Deus só quando está todo em dificuldade, desandado, está todo torto, já não tem mais para onde ir. Para onde que eu vou? Eu vou procurar Deus. Mas não precisa procurar Deus, porque você precisa buscar a Deus. Procurar é alguém que está escondido. Buscar é ir até Ele. E Ele não se esconde de nenhum de nós. Ele não se esconde de nenhum de nós. Por isso que o profeta diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. E aí, a Bíblia nos ensina: a paz vem no confiar. Confiar no Senhor de todo o coração, porque é Ele quem endireita os nossos caminhos. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos chegar a Deus, porque assim Ele se chegará a nós. A palavra de Deus, ela é clara, irmãos, que o caminho desta paz é estar em comunhão, é estar vivendo na presença de Deus. E eu quero dizer, Deus não está longe. Algumas vezes nós nos
afastamos dele, mas ele sempre está perto de nós. Nós temos a capacidade de estar na presença de Deus. De que forma, pastor? Converse com ele. Mas não tem uma fórmula de conversar com ele? Eu, como advogado, eu tenho que chegar diante do juiz e dizer, excelência. Como advogado, eu preciso chegar diante de outro colega advogado e dizer, doutor. Mas diante de Deus, todas as vezes, nós podemos dizer, meu Pai. Meu Pai. Aleluia. E cada vez que você diz, meu Pai, a expressão dita na cruz, Abba, Pai, você está dizendo, meu Pai, meu Paizinho querido, aquele que cuida, aquele que está ao nosso lado, ao meu lado. Aleluia. E eu concluo dizendo, você está nos pensamentos de Deus. Eu concluo dizendo, os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz. Eu concluo dizendo, o propósito que se revela em sua vida é um propósito que foi preparado no coração de Deus. E este propósito vai te levar a experimentar o todo que Deus preparou na sua vida. Não desista por causa de uma adversidade, não olhe, não meça a tua vida por causa de um momento, não meça o teu momento como aquilo que você veio fazer nesta terra, não, você tem muito mais de Deus para viver, porque quando tudo parece que nós estamos vivendo um silêncio, olha, a palavra de Deus nos ensina que homens quiseram conhecer Deus através do fogo, através do terremoto, mas Deus se revelou na vida de homens através da brisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não é um acaso da vida. Nós não somos um acaso da vida. Tem pessoas que trazem questões desde a origem, desde o seu nascimento. Eu fui rejeitado quando nasci. A minha família foi desregrada, eu não tive um colo amigo, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, mas eu quero te dizer, tudo isso, você se completa em Deus. Porque a paz que nos é oferecida nesta manhã, não é a paz que um pai pode dar. Porque às vezes nós como pais, erramos. Não é a paz da mãe, que é talvez o amor mais próximo ao amor de Deus. Mas mães também erram. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que a paz que nos é oferecida é a paz daquele que é perfeito, é eterno, é santo, é reto, é fiel, é verdadeiro. A palavra dele não volta vazia. Tudo que ele diz se produz. Ele diz assim, o profeta Isaías diz, toda a palavra de Deus não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, aquilo que ela foi mandada será realizada. E se porventura você não conhece ainda este Deus, hoje é o dia oportuno para que você o receba, convide Ele para estar na tua vida e você vai ver a graça, o poder e a alegria de servi-lo, vivendo a paz que excede todo o entendimento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer aos pastores desta igreja, pela oportunidade que nos é conferida. Eu, com muito carinho,
levo vocês no meu coração. E quando posso, abro a live para participar da parte do culto aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado em Cristo Jesus. Wow.